Ô Vicente, tava pensando aqui, como será que esse povo da China vivia no meio de tanta guerra? Ah, povo, Gil, é tudo a mesma coisa, vive do jeito que pode, né? Na China devia ser do mesmo jeito. Claro. Será que o povo é sempre igual mesmo? Vamos ver. O que acontecia com você quando você desobedecia o seu pai? Na época eu apanhava. Eu acredito que é uma questão de idade. Eu tenho amigos assim que têm uma educação com os pais e são bem liberais. Ele me batia. A família continua, mas algumas coisas mudam. Na China antiga, o pai podia até vender o filho desobediente como escravo. O imperador era o pai de todos os chineses. A sociedade chinesa era formada por castas. Isso quer dizer, o filho do lavrador tinha que ser lavrador. O filho do nobre era nobre. Ninguém trocava de casta ou saía do seu grupo. Lavradores, artesãos e comerciantes formavam a plebe, o povão. As classes nobres eram formadas pelo imperador que governava, os mandarins que ajudavam o imperador a governar e os letrados, especialistas em ler e escrever. Mas Vicente, olha, especialista em ler e escrever, como é que era isso? Precisava, na China precisava. Olha o alfabeto deles, tem mais de 2.000 caracteres. Para entender tudo, o cara tem que ser especialista mesmo. Pois é, olha, imperador, mandarim, letrado. Será que lá não tinha um padre, um sacerdote? Como é que era a religião na China? Os chineses não tinham propriamente uma religião. Eles acreditavam num conjunto de regras que todos respeitavam. Quem criava essas regras eram filósofos como Confúcio e Lao Tse. Essas filosofias têm seguidores até hoje. Os chineses eram avançados em relação às civilizações do Ocidente. Veja algumas coisas que eles descobriram ou inventaram antes que os europeus. A seda, na China mais ou menos no ano 3000 a.C., na Europa no século VI. O papel, na China no século II, na Europa no século XIII. A imprensa, na China, no século XI e na Europa, no século XV. A porcelana, na China, no século XII e na Europa, no século XVII. Olha aí, os chineses inventaram o macarrão, que um aventureiro italiano chamado Marco Polo levou para a Europa. Foram os chineses também que inventaram a pólvora. Aqui nesse bairro, assim como na história, a cultura chinesa se mistura com a de uma outra civilização antiga e fundamental, a civilização japonesa. Foi no Japão onde surgiu a pintura sobre a seda. O que nós conhecemos pelo nome de Japão é, na verdade, um arquipélago composto de 4.000 ilhas. Dessas ilhas, 600 são habitadas e apenas 5 são grandes. Tóquio, Japão. Querida Midori, meus pais vieram do Japão e agora eu voltei para trabalhar aqui. Os japoneses modernos não dependem mais da pesca e da marinhagem, mas as tradições continuam. A arquitetura é diferente das casas, o teatro e os lindos jardins. E eu fico me perguntando como tudo isso começou. Começou assim. Os povos que formaram o Japão vieram do sul da Ásia e da Coreia. Diz a tradição que o fundador do Império Japonês é Amaterasu, o neto da deusa do Sol. Ele recebe o título de Tenos, que quer dizer Rei Celeste. 660 a.C., Jimmu-Tenno é o primeiro imperador. Culturalmente, a China domina o arquipélago japonês com suas tradições políticas e religiosas. No século XIII, a cultura chinesa já foi plenamente assimilada. A partir daí, o Japão cria suas próprias tradições. 1543. Época das grandes navegações. Os portugueses chegam ao Japão trazendo os jesuítas. 1640. Os jesuítas são expulsos. O Japão se fecha para os ocidentais. Século XIX. Os americanos retomam contato. Ô Vicente, me diz uma coisa, ó. Oi. A China só ficou conhecida pelos ocidentais depois que Marco Polo foi lá. Isso deve fazer uns 600 anos por aí. Exatamente. E o Japão, que ficou fechado durante 2 séculos? Foi. Não, olha, 1640 até a segunda metade do século XIX. Exatamente. Na verdade, tanto os chineses quanto os japoneses, eles consideravam os estrangeiros meio bárbaros, entendeu? Quase selvagens. Na medida do possível, eles mantinham as fronteiras fechadas para estrangeiros. Século V. O chefe de uma família nobre, Yamato, torna-se imperador. No
século VI, as ideias chinesas de Confúcio chegam ao Japão. A sociedade se organiza em castas, como na China, e fixa-se a capital do império na cidade de Nara. O poder político é dividido entre o Tenno e o regente, uma espécie de primeiro-ministro. Depois de 3 séculos de guerra civil, o Tenno cai fora do jogo político. E o regente torna-se o chefe da guerra, o Shogun. O Shogun governa os aristocratas, com a ajuda dos samurais, que são os guerreiros. No século XVII, a dinastia de Shoguns Tokugawa cria uma barreira militar que isola o Japão do resto do mundo. Na verdade, Gil, quem isolou o Japão do mundo foi um shogun chamado Tokugawa com seus samurais. E ele nem tinha ideia de como ele ia ficar famoso entre os ocidentais. Mas vem cá, será que os japoneses tinham algum código de comportamento assim como os chineses ou um outro tipo de religião? Não, os japoneses eram animistas. Eles acreditavam que todas as coisas tinham alma e que os espíritos estavam por toda parte. A religião era o shintoísmo. Shinto quer dizer o caminho dos espíritos. Outra religião adotada e modificada pelos japoneses foi o budismo, que foi importado da Índia. Que coisa incrível, hein, Vicente? Hoje a gente fala da China, do Japão, como se estivesse ali na esquina. É mesmo, viu? E olha, que caminho longo a gente percorreu desde aquele agricultor na beira do Rio Amarelo, hein? É verdade. Escuta, vamos ver tudo isso na revisão? Vamos. Vamos lá? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que as civilizações do Extremo Oriente são muito antigas. Viu que a civilização chinesa começou na desembocadura do Rio Amarelo, com a escolha de um chefe. E que o fundador tradicional do Japão foi Amaterasu. Acompanhou a formação e a decadência do Império Chinês. Viu que o Japão, governado pelo Shogun, ficou isolado do Ocidente durante séculos e conheceu alguns aspectos da arte e da cultura do Extremo Oriente. Você pode aprender mais sobre essas civilizações lendo o seu livro e assistindo a filmes e até olhando em volta. Olha, esse jardim japonês aqui, por exemplo, é um exemplo de como a história está presente em todos os lugares o tempo todo. Até a próxima!